Olá, 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 olá! Estamos começando mais um episódio, um encontro aqui muito legal da nossa crise coronavírus, a série de lives que a gente vem fazendo, uma parceria do Sintores, Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares, de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, e Instituto Roberto Rodrigues, o Instituto de Análise e Ações Sociais, Roberto Rodrigues, e hoje a gente tem dois caras para discutir muito fera aqui sobre o sindicato. Vai ser muito legal essa live. De um lado, Edmilson Cavalcante de Oliveira, presidente do sindicato, e do outro lado, Marcelo Batista Silva, diretor jurídico, dois caras com muita corrida, com muito conhecimento, tanto da questão política do movimento sindical, quanto da questão jurídica, da atuação jurídica do sindicato. Eu vou abrir agora para todo mundo vê-los e eu já começo a passar a palavra aqui para o Edmilson, depois ele vai passar a palavra para o Marcelo, para a gente começar essa conversa muito legal. Tá bom, Edmilson, boa tarde. Marcelo, boa tarde. Edmilson, para você começar a dar boa tarde para todo mundo. A palavra é sua. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a Boa tarde. todas as amigas e amigos que estão nos assistindo em mais uma live aí, mais um programa do nosso trabalho aí, falando sobre a crise do coronavírus, sobre toda essa preocupação que está atingindo as nossas vidas, as vidas dos trabalhadores, não só na saúde, mas também na vida econômica, não só do trabalhador, das empresas. E nós temos hoje duas preocupações extraordinárias, não é? Nós temos hoje o vírus, que está realmente nos cercando, e você vê aí uma preocupação da evolução desse vírus no nosso país, na contramão daquilo que está acontecendo em outros países, a gente não está vendo aí, né, uma luz no fim do túnel. E, por outro lado, você tem aí também um parasita, que é o governo federal, na figura dessa coisa grotesca, que é o presidente da República, que está na contramão da ciência, na contramão da humanização. E, por isso, é importante que façamos esse papel. Eu quero aqui agradecer o nosso querido Marcelo, que está fazendo, e também parabenizá-lo, que está fazendo um trabalho extraordinário junto ao nosso departamento jurídico, onde a defesa da categoria, quando desrespeitado os seus direitos, e também na orientação jurídica, no que diz respeito à aplicação dos contratos de trabalho, para que seja aplicada corretamente aquela regra da MP 936, quando do afastamento, quanto da suspensão do contrato de trabalho, e também da redução de horas ou salário. Tudo isso fazendo com que o trabalhador consiga receber a sua verba, a sua remuneração, para que ele possa enfrentar, tanto para cuidar da sua família, como também para colocar comida na mesa, e também se preservar aí no combate a essa situação. Tanto na situação que ele faz no que diz respeito àquele necessário que é o trabalho essencial, onde ele tem que ir para a rua, como se preservar, e das relações jurídicas de proteção que o sindicato trabalha dia a dia. E o nosso querido Marcelo está aqui hoje para explanar todo o trabalho jurídico que o sindicato está fazendo, todos os contratos que são recebidos e analisados, e toda a situação onde o sindicato dá respostas aos trabalhadores para tentar solucionar ou amenizar a situação de cada um, para que ele consiga sobreviver a todo esse debate. Um grande abraço, Marcelo, bem-vindo, meu companheiro, e vamos aí orientar e ajudar a turma a ter as respostas diante de muitas situações que muitas pessoas têm dúvidas. A palavra é sua, Marcelo. Boa tarde a todas e a todos, né? Parabéns aí, Márcio, Edmilson, por essa iniciativa, nesse momento tão difícil que a gente está passando, uma forma de chegar aí à casa dos trabalhadores, das trabalhadoras, até dos empregadores, do pessoal de contabilidade, que tanto necessitam aí dessas orientações e que vem trabalhando junto com a gente, aproveitando um agradecimento especial a todos os trabalhadores de contabilidade, trabalhadores do departamento de RH, departamento pessoal das empresas, que vem fazendo esse trabalho junto conosco, no momento que
muita gente deixou de trabalhar, infelizmente, que foi o pessoal que está lá no salão, na cozinha, e, por outro lado, esse pessoal de RH, esse pessoal de contabilidade está trabalhando muito, porque os jurídicos e tal, para poder dar conta, todos os funcionários do sindicato, desses acordos, né, que a gente vem fazendo, tentar tratar hoje, Márcio, como você já me pediu da outra vez, tentar falar menos juridiquês, né, falar uma linguagem que o trabalhador entenda, que todos nós possamos entender. Então, me desculpe aí os colegas advogados que estão assistindo, eu vou tentar trazer de uma forma mais simples a linguagem hoje. Então, esses acordos que a gente vem fazendo é o quê? São acordos que visam enfrentar essa pandemia. Tem legislação, mas os acordos servem para quê? Para tratar de uma maneira especial, específica, né? Porque a medida provisória, a lei, ela vem como um todo. Ela trata desde do setor químico, todos os setores que eventualmente tiveram que parar, só que a gente vem tratando de uma maneira especial o trabalhador de hotel, bar, restaurante, que é o trabalhador que a gente assessora. E o jurídico vem trabalhando de maneira até dobrada, né? Fala assim, mas a justiça parou alguma coisa? Parou alguns prazos às audiências presenciais, mas vale dizer que as sentenças estão aí, todas as fases, os peticionamentos estão, nunca parou, então os advogados estão trabalhando das suas casas ou dos escritórios, né, seguindo a lei, deixaram de fazer aquele atendimento presencial com várias pessoas e tal, atendendo só as emergências, mas os processos, até falar para os nossos associados que tem, aproveitando que tem processo no sindicato, o seu processo continua correndo, seu processo continua, a gente continua atendendo todas as notificações, publicações, e os pagamentos também estão sendo feitos. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o sindicato, naquele telefone lá, no WhatsApp que você tem do sindicato, o principal, o 3219-5559, que você vai ser direcionado para o seu setor, né? Mas voltando a dizer especialmente aquilo que o Edmilson falou, complementar que, agradecendo também o nosso povo, o nosso jurídico, que nesse tempo de pandemia tem trabalhado até mais do que antes, né? Você percebe que às vezes 10 horas, 9 horas da noite, nosso pessoal está respondendo, está mandando mensagem, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E é o processo natural mesmo. Você pensa que é alguma urgência? Não. São muitos os trabalhadores ligando, mandando mensagem, meu Deus, e agora? O patrão me suspendeu meu contrato de trabalho, não, o patrão me deu férias, e o sindicato está aqui, olha, o sindicato fez um acordo assim, o sindicato fez um acordo desta forma, e está aí, né? E para falar o nome dessas pessoas é sempre bom lembrar, né? Através do Dr. Guilherme, que é o nosso chefe lá do departamento, também tem a doutora Laura, a doutora Priscila, Renata, o Gregory, né? A gente sabe que convive com todos eles, mas é bom anotar, se não falei o nome de alguém, depois vai ficar feio pra gente. Então, são pessoas aí que a gente quer agradecer bastante. Até o Dr. Márcio Miorim também, né, que ele tem essa multifaces, mas, além de coaching, apresentador, também é um brilhante advogado, a gente trabalha bastante aí, nos ensina bastante. Devolvendo a palavra para vocês. Olha só, eu quero só, antes de continuar, registrar que logo de cara já estão batendo em quase 40 pessoas assistindo essa live aqui, um negócio maravilhoso, parabéns. Isso quer dizer que a gente conseguiu chegar num nível de divulgação muito grande e porque realmente as pessoas estão muito interessadas nesse diálogo aqui entre nós, principalmente entre vocês dois aqui, né? Então, eu queria tentar, claro, Marcelo, eu acho que na medida que é possível a gente tentar falar, se bem que aquela conversa daquele dia era bem mais específica, né? Era mais jurídica mesmo, então, e tinha muitos advogados e pessoal assistindo, não. Queria te congratular pela lembrança do pessoal de contabilidade, RH, gestão de pessoas, departamento pessoal, que é o pessoal que realmente dialoga diretamente com o departamento jurídico. Então, muita boa lembrança, e eu vou pedir, inclusive, eu sei que o Edmilson também vai, e você também, pessoal que estiver assistindo, tiver contato com essas pessoas, pede para entrar na live, pede para assistir, porque pode ser que surjam indagações e conversas aqui muito interessantes e que possam esclarecer. Edmilson, vou voltar para você, preservando o meu direito de fazer eventualmente algumas perguntas. Certeza.
Meu caro Marcelo, eu vou indagar algumas coisas aqui importantes, e aí eu queria que você, na sequência, complementasse, porque nós vamos nos ater hoje a situações reais que estão acontecendo com os trabalhadores. É sabido que o sindicato, desde o início da pandemia, quando editou, fez os aditivos que orientavam a aplicação da MP 936, e também, quando do auxílio emergencial, também, logo de cara, tomou algumas medidas. Vale lembrar aqui que o governo, logo quando foi decretada a pandemia pela OMS, e depois o estado de calamidade pública decretado aí pelo governo federal, as medidas emergenciais foram muito abaixo daquilo que foi reivindicado por nós, trabalhadores, e pela oposição. No auxílio emergencial, o governo federal teve a capacidade de oferecer R$200, e depois, com muita briga, nós conseguimos reverter, nós, sindicatos, nós, parlamentares, centrais, pessoas que têm aí realmente um espírito de humanização e união nesse momento, onde a economia não é o primeiro plano, o primeiro plano é salvar vidas, então nós conseguimos elevar de R$200 para R$600 o auxílio emergencial. Vale lembrar que esses R$600 que está sendo, com toda dificuldade, distribuído aí para as pessoas mais vulneráveis, foi fruto de luta. Mais uma vez, a luta do sindicato, a luta da federação, a luta da central, a luta dos jurídicos, Ministério Público e outros órgãos que têm responsabilidade social. E também, no que diz respeito àquela medida onde é ajuda para as empresas garantirem emprego e salário aos seus empregados, o governo, logo no início, liberou para que todos fossem afastados sem remuneração, suspendendo contratos por 2 meses, 3 meses, sem pagar um tostão para os trabalhadores. Vamos para cima de novo. É um governo que só funciona no tranco e parece que está boicotando, não é, o trabalho para que realmente essa crise se acabe logo e a gente consiga retornar às nossas atividades. E aí, diante disso, nós fizemos os acordos, as propostas de adaptação aos acordos, que foi o afastamento, a suspensão do contrato, e os outros contratos, como eu disse no início, que é redução de carga ou salário. As empresas que se utilizam disso estão obrigadas, por conta do nosso acordo com o sindicato patronal, a comunicar o sindicato dos acordos realizados individualmente com os seus trabalhadores. Isso nós garantimos em negociação coletiva e logo depois, por incrível que pareça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, homologou aquilo que a gente já tinha dito antecipadamente. Ele falou, olha, tem que comunicar aos sindicatos, mas depois foi para o pleno do Supremo e caiu isso. Vale dizer que o que vale é o negociado sobre o legislado. Então, o que vale é a comunicação de todos os contratos que são feitos ao sindicato para que a gente apure se está feito de forma correta. Claro que nem todas as empresas necessariamente utilizaram de primeiro plano esse instrumento. Algumas deram férias coletivas e outras mantêm a sua atividade normal por conta de trabalhar forte na atividade do delivery. O fato é que muitos trabalhadores estão preocupados porque algumas empresas, não utilizando disso, dispensaram os seus trabalhadores, não pagaram as rescisões, de certa forma, parcelaram rescisões, no momento onde ele teria que fazer essa contribuição, e um pecado do governo, né, de ter colocado dentro do debate emergencial a garantia do emprego, não colocou garantia de emprego. Porém, algumas empresas aderiram e outras dispensam os seus trabalhadores sem ao mesmo pagar rescisão. Outros estão aderindo a alguns acordos no sentido de afastar esses trabalhadores, fazendo suspensão do contrato, mas não estão sendo transparentes no sentido de pagá-los corretamente. E também é importante dizer que outros estão aí com redução de carga e de jornada muito abaixo daquilo que era a sua remuneração média que ele recebia. E é importante esclarecer esses trabalhadores. Além da dificuldade que eles têm
para receber esse dinheiro, porque o que foi dito já por trabalhadores, onde até as empresas já deram entrada nos procedimentos não é? Legais, conforme orientação do Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, mas estão protelando o pagamento da cota da parte dos trabalhadores, não, com problema de contas, estão fazendo com que a conta que foi indicada não foi, está atrasando tudo isso, né? E realmente está gerando um desespero, porque já se passou um tempão, nós estamos no dia, hoje é dia 6 de maio, e o trabalhador não tem uma expectativa do recebimento desses valores, que é a composição do seu salário. E também, na sequência, seria bom falarmos sobre a situação do pessoal do auxílio emergencial, né? Vale dizer que também o jurídico orienta e ajuda aqueles que não são empregados, mas estão em atividades, que são em atividades que são os subempregos, né? Subempregos, porque nós temos hoje 40, quase 50 milhões de subempregos, atividades que não são formais, onde o trabalhador está lá trabalhando de autônomo, está trabalhando de ajudante de alguma coisa, e tem também outra relação importante, e aí a gente vai navegar, que é a situação daquelas empresas que estão contratando as PJs. Vale dizer que uma PJ, ela não é, veja só, ela não pode ser contratada por uma empresa dentro da mesma relação. Se ele é um prestador de serviço e faz uma atividade sob subordinação, há uma fraude de PJ. Se esse cidadão está fraudado numa PJ, ele tem que procurar o nosso jurídico também para falar sobre essa fraude, para que a gente caracterize isso e transforme num contrato de trabalho para ele ter mais direito. Por favor, Marcelo. Marcelo? Muito bem. Começando pela questão do que foi proposto pelo governo, né? É realmente lamentável, como o Edmilson comentou, nós lá atrás, já num passado não muito distante, nós sabíamos que a proposta desse governo federal seria uma proposta baseada em apoio da Fiesp, de todo o patronato, e não havia nenhum compromisso com os trabalhadores. Já em campanha eleitoral, o senhor Bolsonaro falou que o trabalhador tinha que ficar satisfeito, tinha que escolher entre trabalho e direito. Ou ele queria o emprego ou queria direito. Aí a gente ficava se perguntando, mas trabalhar sem direito era o que o escravo tinha, né? O escravo tinha trabalho, só que ele não tinha direitos. Então, ele demonstrou essa face escravocrata desde a campanha. Infelizmente, foi eleito, acho que a democracia é isso mesmo, nós temos que passar por bons e maus momentos, até para valorizarmos aí os governos que fizeram para os trabalhadores, e em determinado momento esses trabalhadores esqueceram, acharam que já nasceram com esses direitos e não nasceram, foram direitos duramente conquistados pelo movimento sindical, e que esse movimento sindical, esse movimento de trabalhadores, elegeram um governo, reivindicaram direitos, esses direitos muitos foram para a lei, outros foram para as convenções coletivas, enfim, de maneira que não caíram do céu esses direitos, tanto que muita gente não acreditava, achavam que era a cláusula pétrea, esses direitos não caíam, e caiu, bastou derrubarem o governo eleito pelos trabalhadores, que esses direitos começaram a cair, né? Então deixar isso sempre muito claro, porque nós temos que sempre mostrar que ninguém consegue nada sem se organizar em seus grupos. Você veja, o poder econômico mais forte que nós temos hoje no país são os bancos. Tudo que os bancos conseguem é através da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Então, eles se unem para negociar com os trabalhadores, se unem para negociar com o governo, com o mercado, enfim, a FEBRABAN negocia para os bancos. Então, o trabalhador não pode cair no engodo, nessa mentira, né? De que, não, ele sozinho negocia. Nunca vi você deixar a galinha negociar com a raposa. Não tem, se pessoas que têm forças diferentes não podem estar negociando. Então, você vê que a importância da organização. Todo ser se organiza em conjunto, em grupo.
Você não vê uma abelha andando sozinha, você não vê um peixe andando, tudo se organiza. O pássaro, quando migra, ele migra sempre um ajudando o outro no voo. Enfim, a gente tem exemplos milhares. Por que colocaram na cabeça do trabalhador, não, que ele não precisa da organização do seu par, do seu igual, do seu semelhante? Não, precisa sim. Todos nós precisamos nos organizar em grupo. E essa pandemia mostrou isso mais uma vez. Veja, que não adiantou você fazer como eles queriam, colocar rico num canto, pobre no outro, e pronto, mete um muro, uma cerca elétrica. Não era assim que os ricos faziam? Os milionários faziam? O que aconteceu? Tudo que acontece no mundo é uma permissão, né? Se permitiu que viesse um vírus que não respeita muro, não respeita bairro rico, bairro pobre, não respeita cerca elétrica, né? Então, quer dizer, hoje estão vendo que se o pobre se infectar, o rico também vai se infectar. Então, tudo tem um motivo. Então, falando dessa questão específica, voltando a essa questão específica para os trabalhadores, a gente diz o seguinte, quando o primeiro dinheiro que saiu na pandemia do governo federal foram trilhões para os bancos, e saiu na hora. O governo, numa canetada, saiu lá o dinheiro para socorrer os bancos. Aí fala, o empregador hoje ele tem uma taxa de juros tal, o empréstimo. Para quem foi esse dinheiro? O empregador pede direto no governo? Não, ele pede para o banco, porque esse dinheiro já está lá no banco. O banco já está ganhando dinheiro em cima desse valor, que é do meu imposto, que é do seu imposto, que está lá, já está nos cofres dos bancos privados, esse dinheiro. Com o intuito de dizer que vai emprestar para o empregador. Coitado do empregador, eu conheço um monte que está tentando pegar esse dinheiro lá também, o pequeno empresário não está conseguindo. É mentira, mais uma vez. Agora, o dono da van lá, o pessoal fala o velho da van, né? É o verme da van, né? Ele com certeza pegou. Os grandes pegaram dinheiro. Agora, o pequeno empresário não conseguiu pegar dinheiro, está com uma dificuldade muito grande de pegar esse dinheiro emprestado. Da mesma maneira, o trabalhador. Vocês acham que o trabalhador vai ter facilidade de pegar esse dinheiro que diz que quem teve o contrato suspenso teria direito a uma antecipação da questão do seguro-desemprego? Não está conseguindo pegar, e a gente sabe por quê, por falta de boa vontade. Esse governo não tem vontade de socorrer, esse governo ele chega a ser perverso. A gente assiste todo dia o povo passando fome lá nas filas da Caixa Econômica Federal, o cara fica 12, 14, tem gente ficando 24 horas sem ter um pão para comer ali naquela fila embaixo do sol, embaixo da chuva. Quer dizer, esse governo é perverso. E é essa a face desse governo fascista, essa é a face desse governo que, infelizmente, a gente ainda tem mais aí 2 anos e tantos pela frente para estar suportando aí, E nós vamos continuar denunciando, sim, a nossa função é essa. Ontem ele mandou a imprensa, a mídia calar a boca. Não vamos calar a boca. Como eu dizia quando criança, calar a boca já morreu. Esse período triste, negro da nossa história, da ditadura militar, esse período já passou. A gente não pode mais deixar esse povo ir para a rua, dizer volta à ditadura militar. O cara não sabe o que é ditadura militar. O imbecil que está falando aquilo, ele tem 18, 19 anos, ele não sabe o que é. Ele não sabe quanta gente morreu, quanta família não conseguiu enterrar o seu ente querido, porque está desaparecido, está dentro de uma cova, aí dentro de uma vala qualquer, simplesmente porque lutava para que eu e você tivesse o direito de falar o que pensa. Então nós não podemos deixar regredir, não. A nossa democracia foi conquistada a duras penas, foi conquistada com a morte, com sangue, com suor de lágrima de muitas mães aí que não enterraram seus filhos sequer. Então, o que esse governo representa é isso. Um homem que diz que apoia a tortura. Como que ele se diz num momento cristão e no outro que apoia a tortura? São coisas totalmente antagônicas, porque a história mostra que Jesus foi torturado durante 3 dias, antes de ser morto. Como que alguém cristão apoia a tortura? Isso não existe, gente. Vamos abrir um pouquinho a mente, vamos pensar. Isso aí não é fla-flu, não. O sindicalista, o advogado, o pensador, o jornalista, ele não apoia A ou B porque como apoia um Flamengo, como apoia um Fluminense, não, como apoia um Corinthians ou um São Paulo. Ele apoia por quê? Porque tem compromisso. Se o grande empresário apoia Jair Bolsonaro, é porque ele tem compromisso com o grande empresário. Se não apoiamos nós, que representamos os trabalhadores, não o apoiamos, porque ele não tem compromisso com os trabalhadores. O compromisso dele, vocês estão vendo aí na fila da Caixa Econômica Federal. Então,
que o sindicato orienta você, que teve seu contrato suspenso? Primeiro, que se esses acordos não forem comunicados ao sindicato, eles não têm validade alguma. Fiquem espertos aí os empregadores, fiquem esperto o pessoal de contabilidade. A lei manda, a convenção, o aditivo manda que esse acordo ele tem que ser comunicado ao sindicato. Amanhã ou depois você suspendeu o empregado, e não comunicou o sindicato, o empregado lá no futuro vai cobrar de você judicialmente e vai levar todo esse valor que ele ficou com o contrato suspenso. Não tem custo nenhum, você pode comunicar via internet, você comunica o sindicato dessa suspensão do contrato de trabalho, está na lei, isso está nos aditivos, entendeu? O que caiu e que não estava sob liminar era o quê? Que o sindicato tinha que opinar antes. Não, o sindicato não tem que opinar antes, né? Isso daí realmente caiu a liminar, não confundam. O sindicato não pode impedir que um contrato, uma suspensão de contrato, ela se inicia. Isso aí o sindicato não tem como opinar antes. A suspensão do contrato, ela se inicia. Você comunica o trabalhador, ela se inicia. Só que se você, empregador, não comunicar ao sindicato, essa suspensão, ela perde totalmente a validade. Ela é totalmente nula. Então você faz, ou você dá férias, ou você suspende o contrato na forma da lei, ou você reduz, que também tem a questão da redução do contrato. Fala, como que é a redução do contrato? É o caso de uma empresa que trabalhava lá 18, 20 horas por dia, hoje ela vai trabalhar só com delivery, então ela vai abrir só almoço e jantar, ela vai diminuir. Então ela pode diminuir a carga horária desse trabalhador, ele trabalhava um período inteiro, ele pode trabalhar meio período e reduzir proporcionalmente o salário dele também. E toda vez que acontecer a suspensão do contrato, toda vez que acontecer a diminuição da carga horária com a diminuição salarial, esse trabalhador tem direito de quê? De ingressar junto ao governo, através da Caixa Econômica, para buscar essa diferença. Ou seja, o governo tem que lhe pagar essa diferença. Mas em todos os casos, o trabalhador tem prejuízo, porque não vai ser o salário integral. Aí você fala, não, a empresa vai me pagar 50%, o governo vai pagar 50%. Não. O governo vai te pagar 50%, estou dando um caso hipotético, mas 50% do valor referente à sua parcela, que seria do seguro-desemprego, não do seu salário. Então, sempre vai ter diferença. Ou seja, o trabalhador, de qualquer maneira, ele tomará prejuízo nesse sentido. Mas o sindicato está assessorando, como disse o Edmilson, não só essa questão do trabalhador registrado, que tem a suspensão do contrato de trabalho ou a diminuição do contrato de trabalho, o sindicato, ou simplesmente o adiantamento das férias, o sindicato está assessorando. Hoje nós estamos recebendo, em média, mais de 50, 60 contatos, ligações, chamadas do WhatsApp, pelo Instagram. Hoje o pessoal tem aí o domínio das redes sociais, pelo telefone mesmo, o sindicato vem atendendo todo mundo. E se tiver alguma urgência também, para ingressar com algum processo, o sindicato continua funcionando, viu? Você que precisa entrar com processo, você que a empresa agiu de uma maneira totalmente ilegal, não cumpriu nenhum requisito desse que a lei permite, você liga para o sindicato, nós vamos fazer simplesmente um agendamento, porque nós não podemos, por força de lei, do decreto aí, né, da pandemia, atender todo mundo ao mesmo tempo, mas vai ser feito um agendamento, você vai ser atendido por um advogado, por uma advogada, que vai ter todos os seus direitos estão sendo protegidos. Tá ok, gente? Marcelo, deixa eu interromper você. Interromper não, acho que você falou, né? Eu queria só colocar um pouquinho de gasolina nessa conversa, que o Guilherme Krupensky, que é o assessor do jurídico, né? E também é o chefe lá do jurídico, como você disse, ele colocou aqui, ele falou, ele mandou aqui para mim, porque ele não está conseguindo enviar, mas ele disse, e ele colocou no próprio grupo aqui do jurídico, vocês devem estar vendo aí, que amanhã vai ser votada a MP 936. E aí ele coloca uma questão interessante que a gente já discutiu isso várias vezes, que é a questão da insegurança jurídica, que está por trás, inclusive, né, esse conceito, se vocês depois puderem comentar, o que é a insegurança jurídica e o que está por trás
do que quando a empresa, a contabilidade, enfim, todo mundo acaba orientando de uma forma que aparentemente é mais benéfica para a empresa e desfavorável para o trabalhador, e que isso vai acarretar, claro, uma ida à justiça, a judicialização que a gente chama do assunto, e isso vai criar para a empresa, vai criar para a contabilidade uma inconsistência nas relações, porque se a gente não senta para conversar, não houve esclarecimentos do Sindicato dos Trabalhadores, é isso que eu queria colocar para vocês. Como é que fica? Que certeza que a empresa e a própria contabilidade tem que eles estão agindo certos? Quer dizer, essa questão da insegurança jurídica ou da segurança jurídica, que parece ser uma coisa muito conversa de advogado, né, de jurídico, na prática, acaba criando uma situação de total desfavorecimento para a empresa e para a contabilidade. Então, queria devolver para vocês, só um pouquinho antes, dizer que a gente está batendo o tempo todo em 38, 40 pessoas, já passamos de 40, tem um monte de gente assistindo a essa conversa de vocês aqui. O Chico está assistindo, Joaquim está assistindo, vou de trás para frente. Ó. A Marta está assistindo, o Robson está assistindo, o Tassiano está assistindo, a Cláudia Juliane, Jéssica, Rebeca Badan está com a gente, Inês Ferreira, a Cláudia Juliane, a que eu já falei, quem mais? A Silvana Aguiar, que inclusive a própria Priscila, a Juliana está com a Silvana aqui, inclusive, que eu está colocando um assunto aqui que tem a ver com a questão do auxílio emergencial, mas a própria Priscila está colocando para ela. Se vocês puderem depois, não agora, depois esclarecer para ela essas coisas, que é aquilo que o Marcelo falou, né, que o Edmilson também já tinha falado que essa mal, eu vou chamar de, vocês estão chamando de má vontade, mas na verdade é uma canalice jurídica e financeira que é para jogar o povo contra as empresas contra o povo, e todo mundo se matar e ele ficar lá sentadinho no poder. Mas tem mais gente aqui, ó. A Shirley Brito está com a gente, a Lúcia Raimunda está com a gente, a Priscila já falei, o Robson já falei, a Sui Neves está com a gente, deixa eu rapidinho aqui, a Silene está com a gente, Maritza está com a gente, Luciano Santos está com a gente, Luciane Alves está com a gente, a Thaís está com a gente, Valdenice, Helenice, quem mais? O Ivair está com a gente aqui, Ivair já é sócio aqui, está sempre assistindo com a gente, gratidão, Ivair. A Inês Ferreira, já falei também, a Elissandra Oliveira está com a gente, a Renata está com a gente, olha, a Fátima Barbato está com a gente, Josiane, Josinha está com a gente, Morena Cida Morena está com a gente, Gustavão está com a gente aqui, enfim, olha, você me perdoe se eu não conseguir falar todos, mas aí eu vou falando daqui a pouco. Para devolver a palavra para vocês aí, uma live muito bem sucedida. Márcio, eu vou pegar a palavra, porque além de fazer um comentário nas manifestações do Marcelo, essa sua indagação é importante, e do Guilherme sobre a insegurança jurídica, né? E também agradecer aí a todos que estão nos assistindo. Eu peço para que compartilhem, para que a gente possa levar o máximo de informação a todos que necessitem aí de assessoria jurídica, tanto da categoria, mas que também façam aí o repasse disso para que outros sindicatos que estão nos assistindo, o companheiro Ivair, que é do sindicato, o companheiro Riesco, a companheira Rebeca, que é assessora da Central Única dos Trabalhadores. Então, toda a informação, essa empatia e essa solidariedade também se dá nas informações, que é o melhor instrumento para combater aí esse mal que nos envolve aí, que é o fake news, a negatividade desse governo, desse desgoverno, né? Porque o país ele está sem comando, né, Marcelo? O país está sem comando, está faltando o discurso da coesão, precisa união das pessoas, e também está faltando transparência nas informações que são passadas, tanto no sentido que ele deve passar com rapidez tudo aquilo que é aprovado dentro dessa ajuda econômica, porque a economia tem que ajudar hoje a preservar o isolamento e também a vida e a saúde das pessoas. Então, o governo teria que realmente ser mais rápido, mais eficaz, e nós não temos governo. Então, nós temos que pressionar nesse sentido. E, por outro lado, também, falando aquilo que o doutor Guilherme comentou, tem essa situação aí do debate da 936. A 936, ela tem uma visão de atender
uma situação emergencial que até no início dela, da edição dela, ela foi para poucos meses. Mas subentende-se que por falta de investimento no SUS, investimento na saúde, há uma tendência que esse nosso isolamento, o afastamento e também as possibilidades de que isso seja relaxado, né, não converge com aquilo que vem acontecendo em outros países da Europa e outros países aí, tipo a Argentina, aqui da América do Sul, que estão dando aí uma lição. Nós, ao invés de entrarmos na situação de estado de calamidade pública, 45 dias depois que o mundo já estava passando por tudo aquilo, ao invés de nós enfrentarmos isso, no começo, lá em março, começamos bem. Depois, com os desmandos do governo, começou a pulverizar essa informação e muitas pessoas na rua relaxando medidas, e aí a consequência disso é a declaração do próprio secretário aqui, vamos falar da cidade onde eu estou hoje, que é Santos. O secretário de Saúde de Santos falou que a possibilidade de abertura de comércio, Marcelo, é impossível. Falou o seguinte, abre o comércio e encomenda mais caixão. Esse é o debate do nosso secretário de Saúde de Santos. E você vê que eles são de partidos conservadores, algumas até de partidos de direita, mas estão fazendo o discurso da coesão, no trabalho de proteger a vida. E nós temos um governo que vai na contramão de tudo isso. E a MP 936, ela vem trazer o mínimo de acalento no sentido de dar algum tipo de receita para que a gente pudesse tratar isso, o isolamento, de forma mais tranquila, para que os trabalhadores estivessem nas suas casas, as empresas fechadas com ajuda, mas, por outro lado, a 936 dá uma segurança, uma segurança num certo momento e uma insegurança jurídica que está vazada para todo lado. Por quê? Porque você vê o trabalhador que teria acesso a esses benefícios, quer dizer, a esses valores que seriam concedidos pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, juntamente com parte que a empresa se compromete. Algumas empresas estão comprometendo a sua parte, estão fazendo o seu papel. Outra parte, o governo está adiando, ele tá colocando empecilhos, tipo conta que não concilia e não sei o quê, e manda o cara vir para lá, para cá, manda o cara ir para a Receita, para a fila do banco, da Caixa Econômica, está fazendo, meu irmão, uma loucura com relação a isso. E aí você percebe que a medida 936, realmente, ela pode gerar muita insegurança jurídica, porque a partir do momento que ela não está atendendo aquilo que ela foi promovida para diminuir a tensão social para o enfrentamento ao coronavírus. Todo mundo está sendo prejudicado pelos desmandos do governo. E a partir daí, a medida, tomara que o Congresso tenha aí uma visão de rever alguns pontos e de acelerar, inclusive, incluindo na medida situações que estão fora. Por exemplo, eu até na outra live comentei, Marcelo, que tinha uma passeata, tinha essa carreata da morte, né? E aí eu estava olhando pela janela assim, a carreata passou, e eu vi o barulho, aí eu desci e tal, e fui lá ver, né? E aí peguei uma pessoa da carreata lá, um monte de carro bonito tal, mas aí eu comecei a ver que na primeira só tinha carro bonito. Agora tinha um pessoal de bicicleta, outro pessoal lá com a moto velha, outro com um carro velho que parece que o cara não tinha uma capacidade econômica muito boa, e eu indaguei um rapaz que estava numa moto, e ele falou, olha só, eu tenho 2 trabalhadores. Ele colocou uma medida para o contador fazer isso para mim. Eu trabalho o meu negócio é o seguinte, é café expresso, eu vendo hoje para comer à noite. Eu tenho 2 trabalhadores. Eu, do ano passado, faturei mais de 30 mil reais. Eu não tenho acesso nem aos 600. Percebeu? Então, dentro dessas 40, 50 milhões aí, ou mais, ou muito mais que isso, você tem essas pessoas que estão em dificuldade, que não estão alcançando nenhum benefício e absolutamente nada. Então, estão excluídos da 936. A 936 não atende o objetivo. Então, dentro
dessa situação da insegurança jurídica, eu acho que realmente é um tiro no pé, e se não tomar cuidado, vai ser depois desse processo todo, vai ter várias situações que vão ter que ser revistas. Eu entrando agora, voltando ao tema, Marcelo, eu quero te fazer umas indagações que são pontuais, que alguns trabalhadores mandaram, e aí eu vou fazer aqui um leque de 3 perguntas, e na sequência eu quero que você faça seus comentários e ajude a responder essas questões, tá bom, meu irmão? Vamos lá. Primeiro, uma pergunta de um trabalhador, em muitos casos eu já ouvi, e nós já demos algumas respostas, mas é importante deixar isso bastante público para que se replique as respostas e coloque em encontro do departamento jurídico. A empresa pode dispensar o funcionário alegando motivo de força maior, ainda que tenha apenas suspendido suas atividades? Uma pergunta que eu deixo para você, não é? Nos remetendo àquela do artigo 502, né? Segunda pergunta para você, meu irmão. Quando o funcionário retornar do período de suspensão ou redução de salário e jornada, a empresa pode dispensá-lo imediatamente? Pergunta, nós sabemos a resposta, quero que você desse o pau também para ajudar o povo que está preocupado com o retorno. Uma terceira pergunta, muito importante. Se o funcionário for mandado embora, seu retorno, a suspensão ou redução, nesse caso, ele já que recebeu uma composição desse dinheiro do governo, se ele for mandado embora depois desse período, ele vai ter direito ao desemprego ou não vai ter? Certo? Porque parte do dinheiro está sendo usado para pagar o salário dele pela empresa e dizem que sai do seguro-desemprego. O trabalhador tem dúvida se quando voltar, e se o patrão falar, agora voltamos, agora vai para a rua, ele vai ter direito ao seguro-desemprego? É a pergunta. São 3 perguntas aí, querido, para a gente fazer uma coisa bem bacana aí. E aí também tem as perguntas, Márcio, do pessoal que está conosco na live, tá bom, meu irmão? Manda aí, Marcelo. Vamos começar pela questão da figura que já tinha na lei, né? Que é a figura da dispensa por força maior. No nosso entendimento, o que está acontecendo hoje é porque as questões, mais uma vez, né, é difícil falar de alguma besteira sem falar no nome da besta mor, né? Que quem despertou essa questão aí, ou seja, o cara não tem, eu acho, não tem formação alguma, é um imbecil que não sabe nem falar, mas ele vai lá para frente daquela claque lá, daquele povo que é contratado para bater palma para ele, que é o senhor Jair Bolsonaro, e fica falando besteira. E teve um dia que ele pegou lá algum idiota também deve ter falado para ele, e falou, não, tem a questão aqui do facto príncipe, força maior, que pode cobrar do governo. Gente, não é o caso. Não é o caso. Essa figura da força maior, o que o direito trata como facto príncipe, não é o caso. Não é. Por quê? É um caso de pandemia, é um caso e tem legislação para isso, de suspensão das atividades, não de encerramento de atividade. Mal comparando, o direito não é bom você fazer por exemplo, mal comparando é o seguinte, o governo desapropria uma empresa porque vai passar lá uma estrada, ou quer aquele lugar para construir um hospital, alguma coisa, ele desapropria, há uma desapropriação daquele imóvel. Então, há uma força maior, realmente, ali, entendeu? Acontece alguma coisa que não deixa aquela... Ou a atividade foi proibida. Aquela atividade era legítima, mas foi proibida de alguma maneira. Não é força maior, ele está tendo uma suspensão. Esse trabalho vai voltar novamente, né? Então, vamos dizer o seguinte, se é força maior, então não vai existir mais McDonald's, né? Não vai existir mais McDonald's. Não vai existir mais Burger King, não vai existir mais Madeiro, vai voltar, a gente sabe que vai voltar, como na Europa está voltando e tal. Não existe, nesse caso, dispensa por força maior. Quem estiver fazendo isso, procura o sindicato vai tentar reverter conversando com a empresa. Se a empresa não atender essa conversa, nós vamos propor a devida ação trabalhista, isso vai ser anulado na justiça.
Até porque essa dispensa, para quem não sabe, por força maior, ela reduz direitos, ela reduz pela metade os direitos dos trabalhadores. Então isso é safadeza, tá? É alguém que está querendo levar vantagem, algum mau patrão que está querendo levar vantagem na situação. Deixa eu intervir aí, porque saiu uma notícia hoje, para piorar essa situação, que a Caixa Econômica liberou um novo código para sacar fundo de garantia por força maior. Não sim, Márcio, eu acompanhei essa notícia, é assim. O pessoal vai achar que... Não é de todo ruim essa notícia, porque... Não, e diz que vai sair, né? Quantas notícias a gente recebe que vai sair? Até hoje, um exemplo, até hoje a mãe falando que não tem 18 anos ainda, que muitas vezes precisa, às vezes, até mais desses R$600 do auxílio emergencial, estava lá, ela vai ter direito quando? Até hoje não tem. E tantas coisas que o governo vai ter. Mas ainda que vamos considerar que a detalhe, Caixa... Marcelo, o Força Maior, Marcelo, só para ajudar aí, tem a situação do desabamento do morro, que caiu a casa do cidadão e enquadrou. Então, a Caixa, ela dá casos gerais, não é só esse, né? Verdade. Na verdade, de um desastre, de alguma coisa e tal, nesse sentido. Essa lei, se vir essa medida da Caixa, falar da medida que o Márcio falou, da medida da Caixa de liberar o fundo de garantia, não é todo ruim, porque o trabalhador, naquele momento de desespero, se ele conseguir pegar o fundo de garantia dele, ele pega, depois vai procurar o sindicato vai entrar com a ação, vai cancelar essa dispensa por força maior, e ele vai receber lá a diferença que a empresa deixou de pagar, que seria dos 40%, ela pagou só 20%, se beneficiando disso. Então, não é o caso. No caso dessa pandemia, no caso de trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes, não existe esse tipo de dispensa. Se você for dispensado dessa forma, você não vai conseguir sacar o fundo de garantia, tanto que essa notícia está acontecendo, procure o seu sindicato, que nós vamos tentar reverter. A questão 2... a questão da suspensão. Muita gente fala, eu vou ser suspenso, quando eu voltar, a empresa está me dispensando. Não pode. Está bem claro no aditivo, no acordo que o sindicato assinou, o seguinte: se a empresa suspender por 30 dias, esse trabalhador terá uma estabilidade de mais 30 dias. Né? A empresa terá que indenizar ele. Suspendeu por 60 dias, ele terá uma estabilidade de 60 dias. E, gente, vamos dizer o seguinte, vamos falar de coisas boas. Você falar assim, o sindicato fez um acordo, fez um acordo prevendo que o trabalhador terá todos os seus direitos garantidos, falar o que está na convenção coletiva, tudo que você tem na convenção coletiva, todo o benefício que você tem, no período que você estiver afastado, você terá direito, você gozará de todos esses direitos. Inclusive, o sindicato vem mantendo assistência odontológica. É importante que a empresa venha pagando, como está na convenção coletiva, a cláusula que trata dessa questão, que é o convênio social. Importante verificar que a empresa mantém isso em dia, para o trabalhador também não perder essa assistência. Porque a dor de dente não escolhe o dia, não escolhe a hora para dar, o tratamento dentário ele precisa, então é um benefício que o sindicato conseguiu para o trabalhador, então é necessário que se mantenha isso. E dizer o seguinte, a gente tem que pensar positivamente. Em momentos difíceis, a gente tem que pensar positivamente. Me permita, Márcia, Edmilson, dizer o seguinte: vamos pensar da suspensão do contrato de trabalho. O trabalhador tem aí 60 dias de suspensão do contrato de trabalho. Quando ele voltar, ele vai ter mais 60 dias de estabilidade, e a gente já vai ingressar na temporada. Dizer que não é um otimismo bobo, não. O otimismo tem que ter otimismo com fundamento. E dizer que essa temporada vai chegar, a gente vai ter alguma dificuldade, mas você tem que pensar o seguinte: se por um lado os setores de turismo que dependem de avião, que dependem vou citar, por exemplo, aqui mais próximo, o Nordeste, que os grandes clientes dos resorts, dos hotéis lá do Nordeste, é o povo daqui do Sul e Sudeste, da nossa região. Esse pessoal, quando chegar ao final do ano, nas férias, ele vai ter dificuldade de fazer voo, porque vão estar com restrições e tal. Então, vai ter uma demanda muito grande. O turismo, ele vai ser um turismo mais de carro.
Então, a Baixada Santista, que é a nossa região, os setores turísticos do estado de São Paulo, ou regiões mais próximas, porque o setor de turismo ele está se organizando, assim, quem tem até 500 quilômetros, que é onde a pessoa pode ir de carro, ele vai ter um boom aí, ele vai ter onde vai se recuperar primeiro. Então fica essa mensagem aí de esperança, que o nosso setor, que é um setor que o cara entra no carro, desce a serra, ele está aqui no Guarujá, está aqui em Santos, São Vicente, na Praia Grande, no litoral sul, norte. Então, esse pessoal vai ter o turismo recuperado primeiro. As empresas sabem disso, por isso que a grande maioria não estão dispensando, porque sabe quanto que é o custo do treinamento, de você treinar uma pessoa em plena temporada, não tem como você treinar um trabalhador na temporada para ele já trabalhar na mesma temporada, então depende desse treinamento, e sabe que tem bons empregados, tem bons trabalhadores que conseguem atender tão bem esse turista. Então a gente tem que pensar o seguinte, gente, uma boa notícia, que assim que acabar esse isolamento, claro que vamos ter alguns cuidados ainda, mas a gente vai ter o nosso turismo aqui da Baixada Santista, vai ser um turismo forte, e a gente espera que isso se concretize. Muito bom. Edmilson, eu, Marcelo, só queria colocar aí que tem uns questionamentos assim, né? Um comentário para ser feito, o Chico colocou, nosso querido Francisco Batista Silva, Chico do Brinco, colocou o seguinte: boa tarde, companheiros. Anteriormente o governo publicou que a empresa adotar a suspensão das atividades laborais informaria ao governo no site do Ministério da Economia e indicaria a conta onde o funcionário recebe o salário normalmente. Assim foi feito. Ontem, 5/5, o Ministério da Economia mudou a regra e informa que o trabalhador deve baixar o aplicativo Carteira Digital e fazer o cadastro e ver onde está o dinheiro. Detalhe, o dinheiro foi encaminhado aos bancos, mas os bancos, Itaú, a princípio, estão com o valor, mas vão devolver ao governo, que repassará para uma nova conta, provavelmente na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Ou seja, estão dificultando para pagar os trabalhadores. Para quê? Para termos convulsão social. Aí o Chico conclui aqui, aí saber como é que você fala também. Para termos convulsão social e forçar o trabalhador a quebrar o isolamento social e morrer com Covid, né? Lembrando, inclusive, que eu já tinha comentado ontem em cima disso, o Flávio Dino, lá de Maranhão, e talvez outros governadores, e aí a gente também começa a discutir um pouco os governadores e os próprios prefeitos, na atuação muito boa, que o Edmilson já tinha colocado no começo, né? E você também. Colocou que vai contratar uma empresa terceirizada para organizar a fila. Hoje ainda vi uma notícia muito fraterna de uma pessoa em algum lugar aqui, eu acho que no estado de São Paulo, indo ajudar as pessoas, dando comida e tudo mais para as pessoas que estão na fila. Eu já vi também agências de caixa, não sei se isso é geral, abrindo sábado e abrindo domingo para atender. Mas, de qualquer forma, permanece essa crueldade que o Chico acabou de relatar e que vai ao encontro do que vocês mesmos já falaram aí, essa sistemática crueldade com as pessoas, né? E ainda comentei com o Edmilson hoje, Marcelo, eu não vou citar especificamente, mas ainda vi um banner de um dirigente de uma certa empresa de investimentos aí, alardeando que o pico da epidemia para as pessoas ricas, né, as pessoas que trouxeram o Covid para cá, já passou. Olha que a irresponsabilidade que chega, a contaminação de uma liderança que faz isso para todo mundo, Marcelo. Então, só para você comentar mesmo, e fica à vontade aí, Edmilson, e você. É uma loucura, né? Ouvir isso de um empresário realmente é uma vergonha, né? Um mau exemplo, desumano, realmente se alinha ao pensamento desse que talvez represente esse empresário que está falando essa bobagem, né? Mas a verdade é o seguinte: quem trouxe o vírus para o Brasil não foi o trabalhador, não foi o pobre da periferia, tá certo? Foi o rico fazendo festa em resort lá e tal, e aí houve o primeiro caso, e essa festa toda virou uma onda lá, e só rico, a doença do rico, né? Mas depois é o seguinte: esse rico foi para casa contaminado, exigiu que a doméstica fosse lá fazer a limpeza lá das coisas dele, pegou, levou para a comunidade. Hoje nós temos quase 8 mil mortes, quase 120 mil casos subnotificados, e temos 1.500 testes por
por milhão de habitantes. Resumindo, o vírus foi constatado que cada um que está contaminado pode passar para 12, 13, 15 pessoas. Então, você percebe o caos social e aí você percebe também que não há nenhuma responsabilidade do governo no espírito de ouvir a ciência, de ouvir os governadores sensatos, de ouvir os médicos. Ao contrário, está se somando a ideia genocida desse cidadão, onde ele está preocupado aí, dizendo que economicamente a coisa vai ficar boa para o mercado financeiro. Eu quero saber onde esse rico vai enfiar esse dinheiro, né? Onde é que ele vai enfiar esse dinheiro, porque o círculo está fechando e ele também está sujeito a ser contaminado. Não é? Eu acredito que ele não vai ficar no castelo dele o tempo todo e quem gera riqueza está isolado. Nós temos que mudar essa concepção. Nós temos que realmente, para calar a boca desse tipo de cidadão aí, taxar as grandes fortunas e acabar nessa especulação de mercado financeiro, trabalhando como agiota, explorando o mais miserável e se aproveitando dessa desgraça toda. Então, isso daí realmente é um grande exemplo do que você falou, Márcio. Mas dentro desse roteiro que nós vamos continuar aqui, essa situação do Chico que você pôs, é assim, teoricamente, a empresa que aderiu ao plano emergencial de emprego e pagamento de salários das empresas, a partir do momento que ele aderiu ao projeto, o empresário, não é, que fez esse registro, esse cadastro, o trabalhador teria 30 dias para receber esse benefício. Então, você percebe aí que com esse procedimento administrativo mudado aí pela Secretaria de Receita, pelo Ministério da Economia, isso vai atrasar o procedimento do recebimento dos trabalhadores. Hoje é dia 6, teoricamente, amanhã já é o 5º dia útil, né? Hoje é o 5º dia útil. Hoje é o 5º dia útil, hoje seria o pagamento de todo o pagamento do trabalhador nessa composição. E parece que vai atrasar. Eu acredito que tem muita gente aí que vai dar respostas com relação a isso, vai ter que criar aí uma forma de compensar os trabalhadores que vão receber em atraso. Então, dizer para o Chico, nosso Francisco Souza Batista, diretor do Guarujá, e que também trabalha num dos maiores hotéis aqui da nossa região, que nós estamos aí ligados com as notícias econômicas, e se for necessário comunicar aos órgãos públicos, né, tanto o Ministério Público, e fazer outras comunicações dos parlamentares para que provoquem aí o governo, para que tome medidas imediatas, nós faremos, Chico. É importante nos deixar atentos, porque a soma, como o Marcelo mesmo falou, todos nós, somados, e colocando aquilo que está incomodando, aquilo que está sendo a necessidade básica, e os problemas que são encontrados por esse caminho, sendo denunciados e trabalhados pelos órgãos competentes, pelas entidades sociais, pelo parlamento, pelos prefeitos, pelos governadores, nós vamos conseguir superar essa crise. Nós não podemos deixar na mão de um maluco que está lá em cima, né, e nem ouvi-lo nesse sentido. Então, a sociedade num todo é mais forte do que tudo isso. Como diz o Riesco na nossa live lá com a CUT, né, e ele representando a CUT, ele falou, não vai ser esse presidentezinho aí que vai rasgar a nossa Constituição. E ele falou com muita propriedade, você colocou isso, e é uma grande verdade. Não é? Então, na sequência, essa resposta do Chico acho que fica nesse termo, e eu vou continuar aqui fazendo mais algumas perguntas para o Marcelo, que são importantes. Uma pergunta, Marcelo, até quando a empresa ficará responsável pelo pagamento dos salários nesse período de pandemia? Mesmo que se encontre com as portas fechadas. Então, ela tem uma preocupação de até quando a empresa vai ter que bancar isso, e mesmo com as portas fechadas, e se a pandemia demorar, além dos 60 dias, 120 dias, 6 meses, Deus me livre, e quanto mais nós ficarmos no isolamento, quanto mais nós respeitarmos a ciência e as orientações das administrações que têm compromisso com a vida, mais rápido a gente vai sair da pandemia, a gente sabe, né? Essa é uma pergunta.
você talvez já tenha respondido, mas é importante isso porque tem muita gente fazendo e nós vamos dar o toque nesse sentido. As empresas que mandarem os trabalhadores embora, que não quiserem aderir ao plano do governo, ela pode parcelar a rescisão? É uma pergunta. Vamos começar pelo... E eu já vou... vamos fazer essas duas aí, porque tem bastante coisa aí para você falar sobre essas duas. Beleza. Começando pelo final. Dispensou o trabalhador, não pode parcelar rescisão de contrato. Gente, rescisão... Alguém pensa assim, nossa, rescisão de contrato é tudo isso. Rescisão de contrato são os alvos, os meses de férias, os meses de 13º dia trabalhado, gente. A multa de 40% do fundo de garantia. Se você vai dispensar o trabalhador, nesse momento, é uma opção da empresa. O sindicato, infelizmente, por lei, não tem como proibir. Só que você quer dispensar, pague. É o mínimo, né, que alguém pode fazer. Se alguém quer ir quando a sua empresa estava aberta, se alguém fosse lá e quisesse consumir algum produto, se esperava que ela pagasse por esse produto para consumir, né? Então, da mesma maneira, não se parcela rescisão de contrato, não há previsão legal e o sindicato jamais fará qualquer coisa nesse sentido que está ferindo a lei, não pode parcelar a rescisão contratual. E a segunda questão era a questão de ser parece mais uma pergunta do empregador, né, que diz assim, até quando as empresas vão suportar? Olha, vamos lá. A empresa está trabalhando, delivery, ela teve uma redução, vamos dizer, um restaurante, teve uma redução de ganho, tal, porque está trabalhando só por entrega. O que ele fez? Ele reduziu a carga de trabalho desses trabalhadores, reduziu a jornada e reduziu o salário. Beleza? Então, ele entende que pode continuar trabalhando assim, que para ele é melhor. A empresa fechou, um hotel, fechou totalmente, não pode abrir. O que essa empresa fez? Ela suspendeu o contrato de trabalho. No momento que a empresa suspende o contrato de trabalho, ela não está arcando com o salário dos trabalhadores, gente. A suspensão do contrato de trabalho pressupõe o quê? Que ela está mantendo apenas a carteira dele registrada. Quem, em tese, teria que pagar por esse período seria o dinheiro do próprio trabalhador, como a gente já respondemos na questão anterior, que é a questão do dinheiro que tem lá, que é o dinheiro do que se paga o seguro-desemprego, que é um dinheiro, um imposto, um dinheiro que já está lá, não é um dinheiro novo. Esse não é um dinheiro novo. É um dinheiro que já está lá, que esse trabalhador estará recebendo, né? E, inclusive com reduções, a gente sabe que é com redução, porque existe uma tabela lá, de X a X recebe até tanto e tem um teto. Então, para que não fique o equívoco, em momentos de tantas fake news, né, muita gente pode estar, o empregador está com a casa fechada e está pagando o trabalhador. Não. Quem está com a casa fechada suspendeu o contrato de trabalho, que em tese quem teria que estar pagando é o governo. Respondido, companheiros? Muito bem, muito bem. Deixa eu acrescentar, botar mais uma pimenta aqui nesse fogo, porque vocês estão falando, eu estou atrás aqui pegando notícia para polemizar, viu? Então eu não estou fazendo um papel muito amigável, não. Mas é que em algum momento vai cair no colo, e eu acho que a grande história é a questão da segurança jurídica. Eu volto a bater, né? Logo verdade, eu não comentei isso. Voltando um pouco lá para trás, quando saiu depois do golpe da Dilma, né, o segundo golpe que foi em cima dos trabalhadores, solapando um monte de direito, né, houve muita discussão e alguns juristas e magistrados do trabalho lembraram que muitos dos direitos e a sabedoria do Constituinte de 1988 foi colocar muitos direitos na Constituição. Então, há muitos direitos que eles solaparam tirando da CLT, mas que a discussão, ainda que cada vez mais, infelizmente, o judiciário avance no sentido de garantir as reformas, né, ainda podem ser discutidas no nível constitucional. Mas essa questão da insegurança jurídica ou da segurança jurídica, ela permanece como forma de mexer um pouco com a discussão e das decisões. E, infelizmente, eu trago aqui para vocês, eu tinha falado dessa informação da Caixa, né? E eu trouxe aqui uma notícia que diz que tem, e que eu agora me recordo que tem alguns casos acontecendo aí de verdade. Tem empresas dispensando o trabalhador alegando que eles chamam, deixa eu pegar o termo aqui, exatamente, no fundo é força maior, mas eles estão alegando, quer ver?
Estão alegando que antes da pandemia, dispensar funcionário, tal, é aquilo que vocês estavam falando. Mas eles estão falando... meu Deus, perdi aqui, perdão, deixa eu achar aqui. Eles estão dizendo que é um dano, é como se fosse uma impossibilidade econômica de permanecer, né? Esse argumento de que a empresa está fechando, claro, né? Porque aí a empresa, ao recolher a multa, ela vai recolher 20%. Então, ela manda o cara embora, alegando força maior, mas especificamente por causa da, vamos dizer assim, a inviabilidade econômica da empresa. Eles usam um outro termo, daqui a pouco eu acho e comento com vocês. Mas é aquilo que voltar à história, né? Dispensar o cara, criar, e aí junta com aquilo que o Chico tinha comentado, né? Que empurra para lá, criando uma série de dificuldades para o trabalhador receber, de alguma forma empurrando a empresa a mandar o cara embora. Aquilo, a história que vocês já falaram. No final, quando voltar lá na frente isso, e se voltar principalmente numa temporada, não vai ter ninguém para consumir, não. Vai ser pior, vai ser uma situação horrível, porque o desejo dessa ideia neoliberal somada com essa atitude fascista, na verdade, só tem um objetivo, que é criar o caos, político, o caos social. Então, assim, de novo, a saída jurídica qual é? A saída jurídica é judicializar. Não sei como é a visão de vocês aí, qual que é? A questão que eu... Segurança jurídica, Marcelo, por favor. Eu não tinha comentado realmente essa questão da insegurança jurídica, Márcio. Faltou que o Guilherme tinha colocado. A gente vive, como você mesmo disse, desde a reforma trabalhista lá do Temer e tal, que tiraram vários direitos dos trabalhadores, depois continuou com várias edições de medidas provisórias pelo governo Jair Bolsonaro, também precarizando muitas relações de trabalho. A questão vai se judicializar mesmo, já se judicializou, vamos ter decisões bem futuras, até que o Supremo, que são questões constitucionais, então não vai morrer no Tribunal do Trabalho, você vai ter que ir até o Supremo Tribunal Federal, porque, como você mesmo disse, sabiamente, o nosso Constituinte de 88, já prevendo essas instabilidades políticas que o país, infelizmente, vive, né, e viveu muito tempo, colocou garantias na Constituição, que eles ficam toda hora tentando aí atacar essas garantias dos trabalhadores, esses direitos. Então, essa questão mesmo da MP, você veja, o governo faz de um jeito, o Senado e a Câmara vota de outro, tanto que vale lembrar que o governo queria dar 200, a Câmara que passou e o Senado passou para 600 através dos partidos de oposição lá brigando. Enfim, isso vai sobrecarregar, com certeza, todos os nossos tribunais. Os sindicatos jurídicos dos sindicatos, em geral, vai ter muito trabalho, porque os trabalhadores, passando isso, vão lá, e a gente até orienta aqui nesse momento, olha, nesse momento a gente dá a primeira orientação, haja assim, haja assim, porque a gente está querendo o quê? Preservar o principal, que é o alimento, que é esse salário, que é essa ajuda. Só que depois desses contratos nós vamos analisar, e vocês, se lá no futuro, porque vocês não pensam que vai continuar assim, vai chegar uma temporada e vai continuar aquela mesma coisa. Vão esquecer disso aí, você vai estar daquele mesmo jeito, aquela loucura de feriado, e você trabalhando, a gente trabalhando dia e noite, sábado, domingo, feriado, que é o trabalho da nossa categoria esse, e vai continuar. E só que esses direitos que foram tirados aqui, você vai procurar o sindicato, e o sindicato vai ingressar com as ações, vai cobrar tudo certinho na justiça. Há uma insegurança num país, Márcio, que a gente, Edmilson, e Guilherme, que nos perguntou, nós não temos nem segurança política. Como que a gente vai ter segurança jurídica? Né? A gente gosta de comparar, falar assim, mas a pandemia, ela, abrindo um parênteses aqui, ela atingiu o mundo todo, beleza? Você pega um país como Portugal, que a oposição é forte, o parlamento lá, a oposição é muito forte. A oposição se uniu ao governo.
se uniu ao governo para combater, porque o governo estava falando, olha, todos fiquem em casa, tal, não sei o quê. Ninguém gosta de fechar a empresa. Claro. A oposição concorda. Aqui é o contrário. A oposição dá a solução, fala, olha, tem que fechar, infelizmente. E o governo vem para gerar o caos social e fala, não, os governadores é tudo louco, tá tudo errado. Tem que abrir mesmo, tem que ir lá, abraçar. E o que está acontecendo com o Brasil? Todos nós achávamos que o Brasil seria um país que não teria aí grandes números, 2 meses, 3 meses atrás, grande número de mortes contaminados. Caramba, e hoje nós estamos onde estamos. Morreu de... Não, e o que morreu de gente ontem, e isso a gente sabe da subnotificação. Muita gente morre e não sabe o que é disso. Mas que morreu de gente com cientificamente provado que foi de Covid, nós já estamos em 3º lugar. Só Espanha e Estados Unidos morreu mais gente num dia só de Covid. Então, o que está acontecendo, gente? Por que a gente está deixando morrer nossos irmãos, nossas irmãs desse jeito? Por uma irresponsabilidade? Nos falta uma coordenação política, de alguém que reúna os 27 governadores e fale, olha, vamos agir, vamos salvar vidas. Gente, o principal patrimônio da humanidade é a vida. Se um governo não se preocupa com a vida, fica soltando fake news. Gente, eu estou cansado aqui, estou até brigando com gente, fica mandando negócio lá, estão dizendo que estão colocando o tijolo dentro de caixão, e a família está chorando em volta do tijolo. Gente, vamos parar com essas fake news. Pelo amor de Deus, não passa isso. Isso é uma indústria de fake news. É uma indústria que elegeu um presidente lá nos Estados Unidos, que foi o Trump, que foi copiado para cá para eleger um Jair Bolsonaro, que hoje está desmerecendo a Organização Mundial de Saúde. Está desmerecendo governadores sérios. E eu estou falando de governadores que eu não votei. Eu estou falando de governadores que eu fiz oposição, que nós fizemos oposição, mas que nesse momento estão agindo corretamente, que estão salvando vidas. Porque são bons? Não, porque tem medo de ser responsabilizado. Sabe que vão ser responsabilizados? O Edmilson colocou a questão de Santos, que o cara falou que abre empresa, abre cova. Pô, é verdade. Então, nós precisamos, nós trabalhadores, nós empregadores, dona de casa, a gente tem que ter consciência, porque o mundo aí mostrou. A Europa, muitos países já estão voltando, estão abrindo lentamente, porque ocorreu isso há 3 meses atrás. Vamos falar primeiro da China, então. A China foi o primeiro, e morreu menos gente na China do que no Brasil, sendo que a China tem uma população muito maior que a do Brasil, infinitamente maior, um território muito maior, e morreu menos gente lá. Por quê? Por falta de política pública, por falta de um governo que trate com seriedade essa questão. A gente sabe, já ficou provado, que se a gente tivesse feito um lockdown realmente, que é o quê? Tivesse fechado tudo mesmo, 15 dias, a gente já teria voltado. Mas sempre fica essa coisa, é o medo que o governante tem do setor produtivo. O setor produtivo, infelizmente, ele não tem essa cabeça pensante. Cabeça é o governo, senão não precisaríamos ter governo. Se nós tivéssemos feito um fechamento mesmo de 15 dias, como foi feito em muitos países aí, não teria problema, vários países fizeram isso. Aí muita gente fala assim, no Brasil vive lockdown. Vive lockdown nada. Se você pensar bem, já foi dito lá atrás, mas vamos pegar aqui, a gente fica espalhando isso, mas a indústria está totalmente funcionando, a pecuária, a agrícola, todo o plantio, colheita, está tudo funcionando. Quer dizer, a única coisa que se pediu para que não se abrisse foi que loja, restaurante, hotel, cinema, era só esse setor. Por ser só esse setor, diante do mundo de setores não ser tão grande, o que o governo teria que fazer que outros países fizeram? A Argentina aqui, quebrada, muito mais quebrada que o Brasil, que não tem reserva nenhuma. Primeiro ponto que o governo da Argentina falou, está proibido demissões. Segundo ponto, empresa que fechar, o governo vai pagar o salário. Né? Então, é isso que aconteceu. Olha, está aí o gráfico disso, triste gráfico. O governo pagou esse salário do pessoal, né? Desse pessoal que estava em casa, o empregador não tomou nenhum prejuízo. Aqui é o contrário, o pequeno empregador está tomando prejuízo juntamente com o trabalhador. Estão no mesmo barco, estão tomando o mesmo prejuízo.
Então, essa questão, Márcio, eu abro para vocês para a gente continuar aí falando a respeito disso. Edmilson. Muito interessante seu panorama aí, até nessa visão internacional, que o Brasil ele vem realmente na contramão, né, Marcelo? Contramão total. E aí, ontem, muito interessante, ontem duas instituições gigantes, né, que fazem a diferença, o setor de ciência médica da USP de pesquisa, todos os coordenadores, todos os médicos assinaram uma carta de repúdio e falaram que o maior responsável pela falta de controle de romper esse desafio que é a crise do coronavírus, hoje é o governo federal, é o discurso de morte do presidente da República. Isso todos os médicos da USP declararam essa situação como a mais grave hoje no nosso país. Outro posicionamento importante foi o da ONU. A ONU fez um debate mundial sobre o coronavírus e colocou um capítulo especial sobre o Brasil, onde o Brasil está caminhando para ser o epicentro da contaminação do coronavírus no mundo por conta da falta de uma política e de um enfrentamento e também por conta de uma política genocida pelo governo Bolsonaro. Isso é uma vergonha nacional, mas não bastasse isso vai ocasionar mortes nas nossas famílias, entre as pessoas que a gente ama, vai ocasionar um desemprego sem precedentes, vai ocasionar uma quebradeira por conta da omissão desse Estado falido onde nós estamos vivendo hoje. É importante sempre ressaltar que o que nós temos que fazer é isso mesmo, é falar com a nossa sociedade, fazer o nosso papel enquanto sindicato, né? Temos que apoiar os estados, os governadores, os municípios e os órgãos de ciência e de medicina que estão orientando, divulgar e falar o seguinte: não ouçam. Infelizmente, a sociedade tem que desvincular de uma retórica genocida de um governo que não está compondo. Então, nós temos que exigir. E tudo que está sendo conquistado com a força, com a luta, com o discurso que é mais humanizado. Porque se vir lá da decisão do presidente da República, nós não podemos esperar mais nada. Vou continuar algumas perguntas. Eu sei que a live já está a 1h17, Márcio, mas vamos ampliar um pouquinho só para sanear as coisas, né? Quero aqui registrar a presença do Marcos Mendes, nosso diretor, a Cláudia Juliane sempre presente, o Antônio Medeiros com a gente, a Rebeca está parabenizando a live pelas informações, aí diz que vai compartilhar com os outros sindicatos, o Luciano Santos está dando um recado aqui também, viu? Muito bom. O nosso diretor Otaciano, né? Está falando que o pensamento desse... Vai fazer live com a gente amanhã, hein, Edmilson? Vai fazer live com a gente amanhã. Vamos falar das políticas de discriminação racial, políticas contra as mulheres, contra a homofobia e outras coisas, né? O pensamento colonial, ele fala que o governo tem pensamento colonial escravocrata. É aquilo que o Marcelo falou no início da fala. A Maria Marlito está com a gente... Muita gente aí ainda com a gente, a Sol Carvalho, que é nossa grande amiga, também é do Sindicato Saúde, Sindicato dos Enfermeiros, está aqui presente, relembrando a situação aí indigna como foi atacada os nossos companheiros que estão na frente da batalha, e os enfermeiros que estavam representando a classe da saúde, né? Os trabalhadores na saúde foram quase agredidos ali na frente do Congresso, sem nenhum tipo de apoio de quem deveria dar segurança para uma manifestação democrática. Ao contrário, os genocidas estão acampando lá na frente para tentar aí fazer uma frente de campanha contra a democracia, chamamento para
período regime militar, atacando as pessoas, né? Quer dizer, realmente é triste tudo o que está acontecendo. Então, várias pessoas, eu peço para que compartilhem a live e eu agora vou fazer mais uma pergunta para o Marcelo, que é uma pergunta importante, Marcelo. É assim, o nosso sindicato, ele mantém serviços sociais, como você falou, que são extremamente importantes, né? Serviço médico ali, que está na frente do Dr. Vander Jackson, que atende os nossos associados, familiares, né? A gente continua aí, queremos trazer logo de volta essa atividade, mas infelizmente os prédios estão fechados, essa situação toda, mas tudo que nós podemos fazer em nível de formação, nós estamos passando e orientando. Temos também o serviço odontológico, que é um serviço oferecido a todos os trabalhadores da categoria, todos aqueles que são registrados e seus dependentes que têm planos odontológicos também, aquele que aderiu para o seu dependente. Esses serviços, eles são mantidos pelo sindicato. Aí tem um trabalhador aqui, Marcelo, que fala o seguinte, eu estou, meu caso, eu estou na suspensão do contrato de trabalho. A empresa tem que manter para mim o pagamento do odontológico. Esse odontológico que eu tenho direito na convenção coletiva, a empresa tem que continuar me pagando isso, né? Tem que continuar pagando o plano odontológico para mim. Eu tinha um plano médico, ele tem que pagar também. Não é? Então, eles estão na dúvida. Ele perguntou também sobre alimentação, porque lá na empresa ele comia, né? Você vê a preocupação do trabalhador, né? Porque ele é mais uma boca dentro de casa, entendeu, Marcelo? Então, ele fala assim, caramba, agora é o seguinte, agora eu estou em casa, antes eu comia lá no local de trabalho, agora eu estou em casa na suspensão do contrato e não tenho direito à comida, né? É outra tristeza. Mas ele está perguntando sobre isso e outros benefícios sociais que ele recebia enquanto trabalhador. Outra coisa para encerrar o meu hall de perguntas aqui, mais uma pergunta. Você já respondeu essa, se a empresa pode parcelar a rescisão, né? Não, você já falou? Então, essa pergunta fica aí para você navegar um pouco sobre ela e fazer esses comentários, Marcelo. Bem, é sobre a questão do trabalhador que está com seu contrato suspenso. Importante, o sindicato assinou um acordo com o sindicato patronal, ou seja, tem força de lei. Esse acordo se chama um aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. Então, esse acordo ele tem força de lei, gente. E nesse acordo, teve uma preocupação nossa, que foi atendido pelo sindicato patronal, o quê? Todos os benefícios que estão na Convenção Coletiva, elas serão mantidas durante a suspensão do contrato de trabalho, caso haja. No teu caso, companheiro que fez essa questão e outros companheiros e companheiras que estão passando por esse processo de suspensão do contrato de trabalho. A empresa tem que manter, sim, o pagamento. Se você tem um plano de saúde, tem que continuar mantendo esse pagamento do plano de saúde, porque foi a empresa que fez a opção pela suspensão. Então, quando ela fez a opção, isso não é novidade, ela fez a opção, ela sabia que quando se faz a suspensão do contrato de trabalho, digamos que eu sou empresário, eu falo, não, o salário dele, quem vai pagar é o governo, eu não vou pagar, através de seguro-desemprego. Eu vou pagar o quê? Os benefícios que ele tem na convenção coletiva. Então, a empresa não foi pega de surpresa, porque antes mesmo de ter essa suspensão, a empresa sabia. Então, hoje, o empregador, quando ele vai fazer uma decisão, se ele quer redução do contrato, se ele quer suspensão do contrato ou manter o contrato de trabalho, ele vai fazer de acordo com as suas pernas, de acordo com a sua possibilidade. Então, se ele fez a opção da suspensão, o empregador, ele está sabendo que tem que manter todos os benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho. E todos os benefícios é o quê? Principalmente o seu plano de saúde, principalmente se você tem um plano de saúde, ou no caso que o sindicato conseguiu para toda a categoria, que é esse plano odontológico, que é o convênio social, esse a empresa tem que manter. Falar uma fortuna, não, porque a empresa paga 20 e poucos reais por funcionário, então não é nada que 20 e poucos reais por mês, né? Isso dá menos de R$1 por dia. Então não é isso que vai
prejudicar a saúde financeira do empregador nesse momento. Tem que manter, sim. Aí você falou da alimentação. A alimentação, você veja o exemplo, né? Até o aluno que não está indo na escola, ele está recebendo essa alimentação do governo, que seria a alimentação da merenda. Então, você fala, tá no acordo? Tá no acordo, mas não deveria nem estar, né, gente? A gente está falando de alimento. Você vê pessoas aqui com bem menos possibilidade, a gente mesmo, você vê pessoas da periferia tirando lá um quilinho de arroz, um quilinho de feijão do pouco que tem e ajudando a distribuir na comunidade. A gente está vendo isso todo santo dia. Eu acompanho até vendo isso todo santo dia. Ou seja, aquele que menos tem condição é aquele que mais divide o pão. Isso, infelizmente, é o que acontece. Então, não precisaria estar na lei, precisa estar na convenção. Se o seu trabalhador ele continua sendo empregado, se ele continua com o contrato mantido, não precisava estar na convenção. Ou seja, a alimentação, você teria que ajudar ele com essa alimentação. Essa é questão de humanismo, não é nem questão de lei. Mas como nem todos têm esse pensamento humanista, o sindicato colocou, sim, está no acordo coletivo, através do seu aditivo, que o trabalhador tem todos os benefícios, logo ele tem direito, assim, o valor equivalente àquela refeição que está lá na convenção coletiva. Muito bom, muito bom. Só para completar aqui, o Chico, o nosso querido Chico do Brinco, está dizendo aqui, ó. Aí vocês já falaram, mas só para falar que ele falou também, senão ele vai ficar achando que eu não falei. Eu estou falando aqui. Além da contrapartida do governo, que na verdade é 70%, ele está se referindo àquela composição do pagamento lá, né? Além da contrapartida do governo, que na verdade é 70% do seguro-desemprego, que o trabalhador já teria direito se fosse demitido, ficando os outros 30% restantes para quando ele for demitido. Na verdade, é um dinheiro que já era destinado a ele trabalhador, né? Lembrando, o trabalhador também recebe 30% do salário pago pela empresa ao patrão. Você quer comentar alguma coisa disso aqui, Marcelo? Acho que já foi dito, né? É um dinheiro do trabalhador, né? Já foi dito, já foi respondido. Dizer para vocês o seguinte, olha só, já que Edmilson e Marcelo são diretores da FETROTEL, né? A Inês Ferreira está dizendo o seguinte, a FETROTEL, que é a federação, né? Que representa os trabalhadores tanto do São Paulo e do Mato Grosso do Sul, parabeniza a iniciativa. Então, muito bem, agradecemos demais a Inês Ferreira aqui. E semana que vem, inclusive, semana que vem, Edmilson vai conversar com o Cícero, que é o presidente da FETROTEL, tá certo? É isso? Pessoal, 17h27, eu vou ser obrigado a pedir para vocês começarem a encaminhar para o final, últimas falas aí, agradecer demais, um monte de gente assistiu. Olha, nesse momento nós estamos contando de novo com 41 pessoas assistindo, quer dizer, uma live dessa aqui é uma live que vai bater fácil em milhares de pessoas, e a gente agradece demais, muita gente agradecendo os esclarecimentos, muita gente, o Delso aqui parabenizando os companheiros aí pelo debate, né? O Marquinhos dizendo aqui que no Brasil, que é a história que o Edmilson já falou, 8 mil, e o Marcelo também, 8 mil mortos no Brasil, Argentina vizinha, 264, né? Quer dizer, o que tem, qual é a diferença, né? A Rebeca Badão, o Edmilson já falou, né? O Antônio também, o Edmilson falou. Então é isso, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Marta também falando, parabenizando pela informação. Aliás, falar em Marta, falar também que fizemos uma live, lembrar, inclusive, a questão do pessoal, do abraço que faltava. Se você precisar de para vítima da Covid, parente vítima da Covid, que você quiser, entre em contato com a gente, ou pede para o WhatsApp, né, Edmilson? Pode pedir para o WhatsApp, já tem na live lá do dia, todos os contatos com essa iniciativa fantástica da Alejandra, apoiada pela Marta aqui, por vários outros psicólogos, né? Esse momento é um momento dramático. A gente vai estar programando um monte de live, aí vamos ver se a gente vai voltar com o Wander, vamos trazer a doutora Camélia também, vamos fazer mais live, estamos vendo aí negociar outras pessoas para trazer também. Essa semana está cheia de gente, amanhã tem o nosso querido Tassiano e Edmilson, passo a bola para você aí, depois Marcelo, ou se vocês acharem como é que fica melhor para encaminhar o final, aí está com vocês. Eu já vou, como
Padrão, eu já vou encerrar, né? Como diz o Marcelo, quando começa a reunião passar de 1 hora, já começa o povo a ficar agoniado, né, Marcelo? Então, eu acho que a gente conseguiu dar o recado, e é bom que não esgota o assunto. Esse assunto poderia durar horas e horas, porque não esgota, é muita coisa que tem para se falar, mas é bom que a gente volta semana que vem, né, Marcelo, com mais informações e tirando mais dúvidas dos trabalhadores. Eu quero parabenizar você, Marcelo, em nome de toda a diretoria, né? Você é um diretor extraordinário que cuida aí com todo o zelo do departamento jurídico, com todo carinho. O trabalhador se sente representado, se sente acolhido, não é? Não só ele, mas seus familiares e todos aqueles que precisam do apoio jurídico para solucionar, para ingressar com ação e para ter realmente aquilo que é o principal, ter o resultado daquilo que é da força de trabalho dele, que nada mais, nada menos do que justiça social. Não é? Ele não está querendo mais nem menos, ele quer aquilo, ele quer respeito, ele quer dignidade. E o departamento jurídico tem feito isso com um zelo extraordinário e tem que ser parabenizado por todos nós. Eu quero saudar Márcio pelo encaminhamento, pelo trabalho que tem feito. Nós estamos também com a campanha do Instituto Roberto Rodrigues, onde Márcio notificou as prefeituras municipais, os parlamentares, onde a gente está se preocupando com os moradores de rua, situações de vulnerabilidade, e a gente está cobrando. Estivemos aqui com o companheiro Chico, o vereador de Santos, que também se comprometeu, já está trabalhando junto ao prefeito para fazer o acolhimento desses trabalhadores de rua, dando para eles o mínimo de dignidade possível, para que eles tenham lá um alojamento, como fez registro, já atendendo essa demanda, colocando o pessoal num ginásio, onde eles possam lá descansar, onde eles possam ter um asseio pessoal, onde eles tenham condições aos produtos de higiene pessoal e comida. Não adianta dizer, que eu falei, não adianta abrir o Bom Prato e falar, lá tem comida uma vez por dia, mas o cara volta para a rua, ele está sem máscara, ele tá ferrado. E a gente percebe, a gente sempre olhou esse povo de uma forma invisível. Ele bebe, ele tem problema psicológico, mas é um problema nosso, é um problema do Estado. E agora, meu caro, com esse desemprego e as mazelas sociais, a população de rua está crescendo. E aí, nos bancos do jardim, você não olha mais e vê as pessoas, é um cara tomando cachaça lá e de repente você fala, que não é problema não, você vê família, você vê a mulher, o pai, as crianças no banco lá da praia, tá certo? E aí esperando o mínimo de ajuda, aí as pessoas passam, a sociedade passa, a administração passa e ninguém vê nada. Eu acho que a gente tem que sair desse momento de crise muito melhor, mais humanizado. É um momento onde a empatia, a solidariedade tem que prevalecer sobre o discurso de ódio. E é isso que nós temos que fazer. Tá, parabéns a todos nós, parabéns ao sindicato, estamos juntos na luta. Um grande abraço a vocês, um grande abraço aos trabalhadores e trabalhadoras da categoria, e por último eu quero dar um recado. Não ouça o Bolsonaro, esse presidente hoje é um maluco, desgovernado, que é um mal para você e para sua família. Cuide de você, cuide da sua família, fique em casa, lute pelo isolamento para sairmos dessa crise. Um grande abraço, fique com Deus. Marcelo? Bem, as considerações finais aqui, agradecer bastante aí o Márcio, o Edmilson, todo mundo que nos assistiu aí, que nos está assistindo, pedir que compartilhem, porque muita gente acaba não tendo todas as redes sociais, né? Quando você compartilha, ele acaba indo para as demais redes sociais e todos podem aí estar vendo aí o que a gente conversou hoje. Creio que será do interesse de muita gente, muito trabalhador. Agradecer também toda a diretoria que nos dá todo esse suporte para a gente, né? Porque se não fosse lá o seu Hernando, o Delcio, o Marquinhos, Altenor, né, o Edmilson, o TC, todos o Joaquim, né, o Toninho, todos os diretores aí, o Bento do Jeg,
enfim, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa, mas sem essa diretoria, CIDA, são pessoas que nos dão esse respaldo, nos dão essa confiança, porque quando o Edmilson fala, quando o Marcelo fala, na verdade a gente está falando em nome de todos esses diretores que têm essa confiança na gente, essa é uma diretoria coesa, uma diretoria que muitos anos se encontra juntos aí, e a gente se conhece no olhar, a gente já se conhece. Então a gente sabe que todos têm o compromisso. Muitos ficaram pelo meio do caminho, muitos, né, não conseguiram chegar até aqui, outros seguiram outros rumos, mas quem sobreviveu, quem ficou aqui, tem um interesse único, que é a luta em defesa dos interesses dos trabalhadores, especialmente daqueles mais oprimidos, aqueles que são mais injustiçados. Está aqui o sindicato, que é um instrumento de luta desses trabalhadores. É isso que tem que ficar. E, para finalizar, dizer o seguinte, que pandemia já existiram outras, infelizmente vão vir outras, e que o grande mal da sociedade, gente, a gente sabe que não é a pandemia. O grande mal da sociedade, que tem que se combater todo santo dia, se chama desigualdade social. Essa é a principal doença que torna tudo mais difícil, até no momento desse. Porque, você veja, vamos comparar os países. Foi o país mais rico que saiu primeiro da pandemia? Não foi. Veja os Estados Unidos aí, que é o país que mais morreu gente. É o país recordista, não é o país mais rico, mas é um país que não pratica solidariedade. É um país muito desigualmente, é um país muito desigual socialmente falando. Agora, qual o país que entraram e primeiro saíram que morreu quase ninguém? São os países que não são os mais ricos, mas são os países que se praticam igualdade social. É o país que diminuiu a desigualdade social. São países da Europa, até mesmo alguns até da América do Sul, que se pratica o quê? Não se deixa essa exploração tão ruim, tão grande do homem sobre o homem. Fala, mas o que significa isso? Sempre existiu o pobre e o rico? Sempre existiu e sempre vai existir. Mas o Brasil é o campeão de desigualdade social. O Brasil não é o país do pobre e do rico. O Brasil é o país do miserável e do milionário, do trilhardário. Esse é o grande problema. E essa consciência todos nós temos que ter. Porque os países que sobreviveram, que passaram pela pandemia e estão bem, já estão reabrindo, são aqueles países que você vê numa empresa, não tem uma faixa salarial de 5, 6 vezes mais. O que é isso? O presidente, o gerente geral dessa empresa, ele não ganha 10 vezes mais que o empregado, não ganha 5, 6 vezes mais do que a sua faxineira. Os salários, há uma igualdade social, há uma aproximação. O pobre daquele local era o rico que a gente gostaria de ser. Ou seja, é um país que eles vivem sem muros, eles vivem sem favelas, eles vivem sem essas comunidades. Eles não se preocupam em colocar cerca elétrica e blindar carro. Porque hoje o vírus provou que não adianta você blindar seu carro, não adianta você explorar a força de trabalho, não adianta você querer pagar o mínimo do mínimo para a tua empregada, para o teu empregado, não adianta você juntar fortuna. Olha o que aconteceu. O vírus veio para mostrar isso. Que enquanto nós não dividirmos melhor o nosso pão, a gente vai continuar com esses problemas. E os países que sabem melhor dividir o pão, que é um ensinamento tão antigo, né? O povo que se diz cristão, é o principal ensinamento, né? Dividir o pão. Aquele país que divide melhor o seu pão, saíram da pandemia. O país que quer comer o pão inteiro e que o pobre viva da migalha nas favelas, olha o que está acontecendo. Só que vem o castigo, que não é só o pobre que está morrendo na favela, não. Infelizmente, o rico também está morrendo. Então, fica aí para as próximas gerações, para vocês que são mais jovens, principalmente, fica o recado. É muito bom você estudar, você trabalhar, você conquistar suas coisas, mas não precisa passar por cima de ninguém. Se você tem um empregado, valorize o trabalho dele. Faça uma participação nos lucros, porque se sua empresa cresceu, não foi sozinha, foi por causa dos seus trabalhadores. Então, enquanto nós não combatermos as desigualdades sociais, não adianta combater AIDS, não adianta combater pandemia, meningite, nós vamos estar sempre com esse problema social. Então, por isso, que nós temos que opinar sempre em votar em governos que praticam a desigualdade, a diminuir a desigualdade social, com projetos, com aumento de salário, com promoções sociais para que o povo tenha acesso a muitas coisas que não tem. Nós já tivemos governos assim, e ele foi desmontado justamente por quê?
porque esses setores que sempre acostumaram a ganhar muito não estavam satisfeitos. Então, que fique aí, infelizmente, essa reflexão, se diz se não vem por amor, vem pela dor. Hoje a gente está sofrendo muito a dor, como o Edmilson falou, de perder pessoas queridas, de conhecidos, e vamos perder, infelizmente, mais ainda, de que você, passando essa pandemia, reflita e divida melhor o pão. Só assim nós vamos combater o problema da sociedade. Obrigado, gente. Muito bem, Marcelo, muito bem. Olha, anotar que é o seguinte, com quase 1h30, certo, de fala aqui, a gente ainda está com 30, 40, quase, batemos em 40 pessoas, começou a diminuir agora, o que significa que muita gente participou e tal, que cada vez mais essas nossas séries de lives aqui estão sendo um sucesso, a gente está realmente conseguindo chegar ao trabalhador, chegar às pessoas que precisam ouvir. Então é realmente um momento que a gente pode dizer que é o caminho. Encontramos um caminho de chegar e interagir porque é certo que essas lives vão se repartir para outras pessoas, vão se propagando. Então é realmente um grande sucesso. Dizer para vocês que amanhã a gente tem Edmilson e eu conversando com o Otaciano, diretor do Sintores, né? Depois da manhã a gente tem o Marcos Antônio Mendes, que é o nosso diretor, conversando com o representante da Rede São Francisco, que é o Diego Leão, que é a questão lá do odonto. Depois disso, segunda-feira, vem o Edmilson, vai conversar com o Cícero, que é o presidente da Fetrotel. Semana que vem tem o Chico, depois tem o coordenador o Chico do Brinco, vai vir falar com a gente também. A gente vai ter também o Hernando conversando com o coordenador da CUT, do Vale do Ribeiro, enfim. E assim a gente está levando para você, meu companheiro, minha companheira, um monte de informação da melhor qualidade, porque está na fonte. Não adianta ouvir esse monte de fake news que está aí. Aqui nós estamos dando para você o que está acontecendo de real, porque a gente aqui está com a mão no pulso da sociedade, da mão do trabalhador, conversando com os representantes das empresas, com as contabilidades. Não tem essa fofocaiada, não. Aqui que a informação é pura, a informação legítima. Então, para de ouvir fake news e venha ouvir a live do Sintores, essa parceria com o Instituto de Análise e Ações Sociais Roberto Rodrigues. Eu vou encerrar a live e agradecer demais a todos, agradecer a participação de todos, dizer que amanhã a gente está de volta e venha assistir, chamem mais pessoas, cada vez mais, quanto mais pessoas souberem, mais a nossa força fica junto. Juntos somos mais fortes. Sintores e você sempre. Boa tarde, boa noite, gratidão a todos. Marcelo, fique bem. Fiquem na luz e na paz. Obrigado, gente. Saúde, tchau.